Olá, pessoal. Esta é a aula número 6 de materiais. Nós vamos falar hoje sobre tipos de materiais, especificamente sobre polímeros sintéticos e elastômeros. Existe uma gama muito grande de polímeros no mercado e existem algumas divisões que nós temos desses polímeros e que nós podemos fazer. Aqui, baseado numa classificação de um livro de um autor, tá, que está indicado no final dessa aula, a divisão que foi feita foi para termoplásticos, termofixos e elastômeros. Nós vamos explicar o que são termoplásticos, o que são termofixos e o que são elastômeros. Dentro de cada item, nós temos uma gama muito grande aí de polímeros. Vocês veem aqui que tem mais de 20 polímeros, por exemplo, no mercado. Alguns que vocês já conhecem, tipo o EVA, o ABS, o PET, o PC, ou termofixos. O mais conhecido aqui é o PU e os elastômeros. Então nós vamos escolher alguns deles para falar nessa aula, tanto de termoplástico, termofixo e elastômero. E depois a gente vai falar de alguns processos que são realizados com polímeros. E no final a gente vai falar sobre tipos de artistas que utilizam plástico para construir a sua arte. Bom, primeiro então a gente vai falar aqui sobre polímeros e atribuir uma definição sobre eles. Então, o que são polímeros? Então, polímeros são macromoléculas, moléculas gigantes, vamos dizer assim, né? E são constituídos de unidades repetitivas. Então, você vai ter uma unidade básica, que é chamada de mero, e você vai repetir essa unidade, certo? Então, uma macromolécula constituída de unidades menores, que são os meros, e você repete essas unidades até formar a macromolécula que a gente conhece como polímero. Os meros são unidos através de ligações chamadas covalentes. Um exemplo de polímero é a celulose. A gente tem uma classificação básica quanto à natureza do polímero, que são os naturais e os sintéticos. Os naturais, a gente tem, por exemplo, a borracha, proteínas, madeira, e os sintéticos, que são os PVC, poliestireno e polipropileno. Se a gente for definir o que são plásticos, que são polímeros, a gente vai definir da seguinte forma. Então, plásticos são materiais orgânicos, poliméricos, sintéticos. Eles têm uma constituição, como a gente disse ali atrás, macrocelular. E os plásticos são dotados de grande maleabilidade. Você consegue, por exemplo, se você pegar uma garrafa como essa, que é feita de plástico, você consegue cortar, por exemplo, com uma tesoura. Você consegue aquecer com fogo até derreter essa garrafa. E se você fizer uma pressão sobre ela, por exemplo, você consegue deformar o material. Então eles são bem maleáveis. E eles vão servir também de matéria-prima para a fabricação dos mais variados objetos. Aqui a gente tem desde recipiente para shampoo, por exemplo, esse daqui, por exemplo, ou recipiente para detergente e recipiente para água e etc. Certo? Exemplos aqui de polímeros, né? Então, o polímero, como eu falei, pode ser orgânico ou pode ser inorgânico, natural ou sintético. Por exemplo, a lã, a borracha,
da seringueira, por exemplo, e a celulose são polímeros orgânicos e naturais. O polietileno, o poliestireno, o ABS são polímeros orgânicos sintéticos. E a grafite é um polímero inorgânico natural. Aqui cabe falar sobre as características dos polímeros. Então, como eu disse ali atrás, né, os polímeros são moléculas orgânicas e são alongadas, tá? E uma característica dela é a repetição das moléculas. Você tem, como eu falei, um monômero, que é uma pequena molécula, e aí você repete essa molécula numa cadeia. Isso vai formar um polímero, ok? Eles são moldáveis por processos, por exemplo, esse polímero é moldável por processo de compressão, transferência, injeção de ar, extrusão, tanto é que existem máquinas que fabricam objetos por métodos de injeção, por exemplo, ou modificando a temperatura da máquina, fornecendo pressão no componente que vai ser gerado. Aqui, por exemplo, você tem um monômero, tá? Que nesse caso aqui, nessa imagem, seria esse item aqui, ó, essa molécula pequenininha. Então, essa molécula ela é formada de hidrogênio, dois átomos de carbono, uma ligação covalente. Você tem aqui o benzeno, né? Hidrogênio e hidrogênio nas moléculas. E aí o que você faz? Você pega esse monômero e você repete isso formando uma cadeia alongada. Aí você tem o seu polímero. Nesse caso aqui, esse é um monômero de estireno, ele vai se tornar poliestireno. A equação para mostrar o polímero em geral, ela tem esse Nzinho aqui, que é a quantidade de monômeros que ela tem. Se ela tiver 1000 monômeros lá, por exemplo, aqui vem o número 1000. Esse é o grau de polimerização. Ok? A classificação estrutural de um polímero pode ser feita de forma linear. Então, a cadeia da macromolécula ela vai ter esse formato aqui, ó, linear. Ela pode ser ramificada, como esse exemplo aqui, ou pode ser reticulada, como esse exemplo aqui, que são as ligações cruzadas, por ligações cruzadas. Se ela for de um tipo de classificação linear, então os polímeros vão ser lineares. Exemplo de polímero linear é o PVC, muito utilizado em tubos, né? Ou o nylon, utilizado, por exemplo, nas cerdas das escovas de dente, certo? Exemplos de polímeros lineares, a gente tem o etileno. Então, você tem aqui uma molécula de etileno, e aí você agrega uma segunda molécula, e agrega uma terceira, e assim por diante. Até você ter um agregamento de N moléculas ali de etileno. Isso vai formar o polietileno, que é conhecido como PE. Por outro lado, você tem, por exemplo, aqui o exemplo do cloreto de vinila, uma molécula dele aqui, e aí você agrega essa molécula a outras moléculas iguais, formando o policloreto de vinila, o conhecido PVC. Ou você tem o propileno, agregando várias moléculas de propileno, você vai ter polipropileno, que é o PP. Um exemplo de polímero linear, então, se você tem uma cadeia linear aí, se você pegar um pedacinho dela, você vai ter uma molécula, e essa molécula, repetidamente, né, vai formar a estrutura linear do polímero linear. Aqui você tem, por exemplo, um polímero de alta densidade, que é conhecido como HDPE. E você tem os polímeros de baixa densidade. Temos também os polímeros ramificados, né, que contêm cadeias laterais conectadas às principais. Esse é o modelo, tá? Então, por exemplo, no ramificado, você teria
o etileno aqui, só que ele está ramificado. Então você vê aqui a ramificação do etileno nessa cadeia. Vai formar essa macromolécula aqui. Você repete isso, né? Então você vai ter o polietileno. E nesse caso ele é de baixa densidade. Então é LDPE, diferente do HDPE. Ok? E existem os polímetros com ligações cruzadas. Então são polímeros onde as cadeias adjacentes estão unidas umas às outras, como esse exemplo aqui, ó. Então você tem essa cadeia aqui, que é adjacente a essa. Só que elas estão unidas por essa. Beleza? E através de ligações de que tipo? Ligação covalente. Então aqui é um exemplo, né, de classificação estrutural cruzada. Você tem aqui o formaldeído, ele se repete na cadeia e vai formar a macromolécula fenolformaldeído, que é o PF. Ok? Então, essas foram os três tipos de classificação estrutural que a gente tem para polímero. Polímero em rede, né, nesse caso, ele entraria aqui como uma quarta, né? São polímeros que possuem muitas ligações cruzadas, formando redes tridimensionais. Esse exemplo aqui é o epóxi. Se a gente for pensar, né, o polímero em rede, ele acaba entrando aqui no tipo de ligação cruzada. A única coisa é que ele tem mais ligações cruzadas, né? Então, esse exemplo que eu falei, o epóxi, é um exemplo de polímero em rede. Agora, a gente vai classificar o polímero quanto à rigidez. Então, os polímeros podem ser do tipo termoplástico ou termofixo. O termoplástico são polímeros que podem ser repetidamente processados, fabricados, por exemplo, sob aquecimento. Então, você tem ali o plástico, ele é processado por aquecimento e ele gera o produto final. Se você, por exemplo, reaquecer esse objeto, você consegue reaproveitar ele num terceiro produto aqui, por exemplo, que dá para fazer principalmente reciclagem, né? Então você tinha um plástico ali inicial que ele foi processado, gastou uma quantidade de energia, possuía, por exemplo, foi gasto uma quantidade de calor para processar esse plástico número 1 aqui. Só que aí ele foi para uso, né? Ele foi para uso, foi para uso e foi com o tempo ele foi gasto. Então você não vai mais poder utilizar essa embalagem. Então o que que você faz? Você pode usar o calor para modificar a estrutura dele. Então você consegue derreter esse plástico e ele assume uma outra forma, por exemplo, uma forma de chapa. E aí você consegue reutilizar essa chapa plástica num outro produto lá na frente, certo? Então você consegue fazer esse uso do calor para reaproveitar o material. O termoplástico ele possui cadeia linear, como a gente viu lá atrás, e também ramificado, certo? Exemplos aí de termoplástico: o polietileno, o PVC, o polimetacrilato de metila. Então são alguns exemplos de termoplástico. Já o termofixo, eles não podem ser amolecidos com aquecimento. Eles não se mantêm rígidos, né, com o aumento da temperatura. Então um exemplo disso é a resina epóxi. Você não consegue, por exemplo, ter esse reaproveitamento aqui na cadeia como o termoplástico tem, certo? E resinas de poliéster também funcionam assim. E os elastômeros. Os elastômeros são conhecidos como borrachas. Eles apresentam uma grande elasticidade, material elástico, e ele volta a formar a forma anterior, né, após ele ser esticado. Então são elásticos porque possuem uma pequena quantidade de ligações cruzadas. Beleza? Exemplo aqui a borracha natural, o polibutadieno e o silicone, muito utilizado aí na área de saúde. O que a estrutura molecular tem a ver com a resistência mecânica dos polímeros? Então, por exemplo, aqui, por exemplo,
Nós temos a estrutura linear, a ramificada, a cruzada e a em rede. A gente vai perceber que na estrutura linear, a estrutura linear, que um polímero contém uma estrutura linear, na sua formação aí, ele tem uma resistência mecânica baixa. Um polímero que tem uma estrutura de rede, ele tem uma resistência mecânica alta. E quem tem uma estrutura ramificada de ligação cruzada, tem uma tem uma resistência mecânica mediana. Então, se você quer fazer um produto que tenha uma resistência mecânica e seja um polímero, você vai procurar um polímero que tenha uma estrutura em forma de rede ao longo da sua constituição estrutural de material, né? Agora, se você quer uma resistência mecânica baixa, eu vou procurar um polímero que tenha na sua estrutura de formação uma estrutura linear. Se você avaliar, por exemplo, a tensão que você aplica num material pela deformação, você vai perceber que, por exemplo, um material que é muito frágil, todo material tem a sua curva de tensão de deformação. Se você for analisar um material que é muito frágil, essa curva ela está muito próximo do zero aqui, ó. O material começa a esticar, ele mal começa a esticar, ele já quebra aqui. Então ele é muito frágil. Se você usa um material plástico, ele tem uma parte elástica aqui, daí ele se deforma e quebra aqui. Então o material plástico ele é muito mais elástico em relação à tensão que ele suporta do que um material frágil. O giz, por exemplo, ele é um material muito frágil, então ele vai quebrar muito próximo aqui do zero. O plástico ele já não, ele já tem uma parte elástica, depois ele quebra mais ou menos aqui, uma deformação de 4, por exemplo. E o elastômero, como ele é completamente elástico, ele vai deformar, vai conseguir voltar ao estado inicial, porque ele é bem elástico, né? E ele vai quebrar muito distante, por exemplo, de onde quebra um plástico ou onde quebra um giz, por exemplo. Certo? Aplicações de polímeros. Então, os plásticos aqui, por exemplo, quando a gente utiliza plástico, né, ele tem uma gama enorme de aplicações. Então, eles são materiais inertes, você consegue colocar alimento neles e não tem praticamente nenhum efeito negativo no nosso corpo. Eles são mecanicamente resistentes, eles aguentam o tranco aí, o trabalho que eles estão fazendo. Eles são bons isolantes, são transparentes. Vide a garrafa de Coca-Cola, por exemplo, que é plástico. Eles são translúcidos ou podem ser opacos. Eles servem para revestimento, então, como eu mostrei aqui, de alimento, revestimento para fios, por exemplo, proteção, como capacetes de ciclistas, né? Serve para garrafas, em geral, utensílios para alimentação, brinquedos, etc. Né? Já os elastômeros, a utilização deles, a gente pode ter desde pneus até elástico para bungee jump, por exemplo, ou ainda anéis de vedação elásticos em geral. Algumas outras aplicações de polímeros, a gente vai ter aqui, vamos falar de alguns, o polietileno. O polietileno, na classificação dele relacionada à reciclagem, é o número 2. Ele é conhecido, a sigla dele é o PAD, ou PID, ou HDPE, de alta densidade, certo? Então, o símbolo de reciclagem dele é o número 2. Essa é a fórmula química aí do polietileno. E as cadeias lineares do polietileno, elas vão se agrupar paralelamente, como você vê aqui, ó, uma cadeia se agrupando a outra paralelamente. Então, isso possibilita uma grande interação entre as moléculas, o que faz que o material seja rígido, de alta densidade. Por isso, tá? Por isso ele é utilizado na fabricação de garrafas, como essa daqui, ó, uma foto de um galão feito de polietileno, ou mesmo brinquedos, tá? Ou outros objetos parecidos. Outra aplicação, né, do polietileno, então, se a gente pegar aqui outra aplicação, a gente tem o saco plástico. O saco plástico ele é feito de polietileno, ele tem uma cadeia ramificada,
Então, essas ramificações das cadeias vão dificultar a interação entre as moléculas, originando um material macio, tá? Macio e flexível. Então, você mudou a cadeia, que ela é ramificada, ele já se torna macio e flexível, certo? Então, ele é um polietileno de baixa densidade por causa da ramificação da cadeia. A sigla dele é o PEBD ou LDPE, então baixa densidade. E para reciclagem, o número dele é o 4. Então aqui a gente utiliza esse tipo de material para produzir saco plástico, né? Revestimento de fios, embalagens maleáveis. Essa aqui é a fórmula química do polietileno. Aí a gente tem o polipropileno, que é conhecido como PP. Na reciclagem ele é conhecido como número 5. Ele é obtido através da polimerização do propeno, tá? Que é o propileno. Então aqui você tem o propileno, essa é a fórmula dele. Uma ligação covalente, 2 carbonos, 2 hidrogênios aqui, um carbono e 3 hidrogênios aqui. Então esse é um monômero. Aí polimerizou ele, você obtém o polipropileno. Ele é utilizado para produzir objetos moldados, por exemplo, fibra de roupa. Aqui, por exemplo, ó, fibra de roupa, certo? No caso aqui, tapetes, fibra de corda, material selante, bandejas, prateleiras e para-choque de automóvel, tá? No caso aqui, um para-choque de automóvel. O poliestireno. O poliestireno, ele tem a sua fórmula química, como mostrado aqui. Ele é polimerizado, formando o poliestireno com essa fórmula aqui. Ele é obtido pela adição sucessiva de vinilbenzeno, tá? Que é o estireno. O símbolo de reciclagem é o número 6. Ele vai ser usado na produção de objetos moldáveis, por exemplo, prato, copo, xícara, seringa de hospital, né, por exemplo, material de laboratório e outros materiais rígidos transparentes, tá? Poliestireno. E um dos materiais que são produzidos com ele é o famoso isopor, tá? Que é utilizado como isolante térmico, né, acústico e elétrico, ou mesmo nas garrafas, naquelas proteções que usam em cervejas. Né? Temos também o policloreto de vinila, o PVC. Ele é obtido a partir de sucessivas adições do cloreto de vinila, o cloroeteno. Então, cloreto de vinila. Você faz aí a polimerização dele e você tem o policloreto de vinila, PVC. A utilização do policloreto de vinila é basicamente para tubulação, discos, né, fonográficos, piso, por exemplo, capa de chuva, botões também. E o número de reciclagem dele é o número 3, tá? O PVC é o único material plástico que não é totalmente originário do petróleo, certo? Ele contém aí em peso 50%, 57% de cloro e um derivado de cloreto de sódio, né? E 43% de eteno, né? Derivado de petróleo. Então a principal matéria-prima do PVC é o sal marinho, beleza? O sal marinho. Uma das aplicações do policloreto de vinila, PVC, é aqueles discos fonográficos, né? Que era muito utilizado na década de 60, 70 e 80. Né? Você também tem outro exemplo de aplicação de polímero, é o acrílico polimetacrilato de metila, o PMMA. Ele é muito utilizado, né, principalmente na indústria automobilística, nos faróis dos carros. Tá? Então, esse é o PMMA. Então, principalmente na lanterna, para lanterna e espelhos. Né? Janelas de aviões também, luminárias, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, displays de eletrodomésticos, por exemplo, letreiro comercial, mobiliário. Outra aplicação do PMMA são aquelas tabelas de basquete, né? O material é feito com isso, tá? Aqui você tem a fórmula do PMMA,
e aqui ele já polimerizado. O Teflon é outro polímero, é um produto da polimerização do tetrafluoretileno. Aqui a fórmula do tetrafluoretileno e aqui o polímero. Então o Teflon é um polímero inerte, ele não reage com muitas coisas aí, ele é não combustível e muito resistente. Então ele é usado principalmente para fita de vedação, tipo isso aqui, ó. Beleza? Teflon. Revestimento antiaderente, né, de panela, então, de frigideira. Então por isso as panelas têm bastante Teflon aí. E também um isolante elétrico. Ele serve para cano também, produz canos, tipos de canos e equipamento para a indústria química, como válvula e registro, certo? Tipo isso aqui, uma válvula. Então esse foi o Teflon. A gente tem também outro tipo de polímero, que é o politeraftalato de etileno, que é o PET. Esse aqui é um dos que mais poluem o meio ambiente hoje, principalmente em rios, mares, né, oceanos. A fórmula do PET é esse daqui. Quais as aplicações dele, né? Então, garrafas como essa daqui de água, embalagens para produto alimentício, né, farmacêutico, cosmético, por exemplo, fibra têxtil, filtro, filme de radiografia, bandeja, etc. Ele é muito usado porque ele tem essa característica dele de cristalinidade, né, transparência, é 40%, por exemplo. Então, é muito utilizado por isso. E ele tem uma elevada resistência mecânica, também térmica e química, outra vantagem dele, né? Para se decompor na natureza, ele demora bastante aí, milhares de anos aí, então isso é um ponto negativo dele. As poliamidas, essa é a fórmula química da poliamida. Exemplo de poliamida são aplicações, né? É o, é o retrovisor do carro. Ele tem uma estrutura semicristalina, né, por exemplo. E a poliamida é conhecida como nylon, também conhecida como plástico de engenharia, da engenharia, tá? Ele tem um destaque, né, pela capacidade de autolubrificação, é uma das características do material. Então, aplicações: fios para roupa, por exemplo, capa de chuva, cerda de escova de dente, engrenagens, pá de ventilador, rodízios, por exemplo, de poliamida, nylon, né? Aqueles rodízios que utilizam em supermercado, linha de pesca, mecanismos em geral, barras, tarugos, né, para usinagem, reservatórios, etc. Bastante coisa, né? O policarbonato. Policarbonato é um exemplo clássico aí que saiu da moda, né? São os DVDs, né? Ele tem, então, aplicações, principalmente lentes de faróis, lanterna de veículo, né? Equipamento de segurança, por exemplo, escudo e capacete de soldado, vidro de carro blindado, então ele é bastante rígido, né? Mamadeiras, ar-condicionador de alimento, peça de avião, por exemplo, e DVD. Esse é um tipo de aplicação de policarbonato. Então ele tem uma elevada resistência mecânica, por isso é usado em capacetes, né? É bom para impacto, excelente nível de transparência, então, exemplo é o DVD, estabilidade térmica, né? Dimensional, isolante elétrico, baixa absorção de água. Se você joga água aqui no DVD, você vai ver que ele não absorve de jeito nenhum, né? Então essa é uma característica dele. E o poliuretano, o PU, eles pertencem à família dos polímeros sintetizados. São sintetizados por poliadições não convencionais, tá? Um tipo excêntrico aqui. Exemplos, pode ser espuma rígida, como essa daqui, ó, parecida com essa daqui, tá? Essa aqui é espuma moldada flexível, semi-rígida e flexível, tá? Tem elastômeros também, plásticos, tintas ou revestimentos. Você tem no mercado aí, por exemplo,
o PU, que ele vem em embalagens, por exemplo, aquelas embalagens tipo spray, né? Você compra essa embalagem e aí o PU você espirra e essa espuma, ela expande, né? Então, principalmente eles usam isso para vedação, por exemplo, de ambientes. Você quer vedar um ambiente, tornar ele fechado, ou uma parede, né? Você usa esse tipo de espuma, né? Ela é muito fácil de cortar depois de expandida, né? Então esse é um tipo de outro tipo de polímero. Agora, de elastômero, eu trouxe um único exemplo, tá? Que é a borracha sintética. Ela é sintética, diferente das naturais, só que ela é mais resistente à variação de temperatura, por exemplo. Ou, se um produto químico ataca a borracha, ela é bem resistente. Então, por isso que a borracha sintética ela é utilizada principalmente na produção de mangueiras, utilizada em postos de gasolina, tá? Como esse exemplo aqui. Ou mesmo correia, utilizada em veículos, né? Ou artigo para vedação. Tem outros tipos de borracha sintética, por exemplo, que são classificados como copolímeros, né? São polímeros formados por mais de um tipo de monômero. Outros tipos de elastômeros que a gente tem no mercado são os silicones e o policolopreno, né? O conhecido como neoprene também, tá? Exemplos aí. Bom, agora a gente vai falar rapidinho sobre os processos envolvendo termoplástico e elastômero. O primeiro deles é a laminação. A laminação é um processo que vai transformar objetos, por exemplo, minúsculos plásticos, que são conhecidos como pellets, e você os transforma em placas de plástico como essas daqui, ó, que a gente está vendo, coloridas, tá, bonitinhas como essa. Beleza? Então, você pega esses pellets ou grânulos pequenos de plástico, você joga num funil como esse aqui, ó. Aqui você tem um funil. Esse funil ele leva até uma extrusora, que é um dispositivo que ele tem aqui uma serpentina de metal, que ela empurra o material e esmaga, empurrando ele para frente. Ao mesmo tempo você aquece isso daqui e aí você derrete o material. Quando ele sai aqui, nessa posição, ele sai como uma massa. Essa massa entra aqui nesses rolos, então tem os rolos aqui, e ele esmaga isso, formando lâminas. Essas lâminas são guiadas por esses rolos, vindo nessa direção. Quando chega nessa parte, você tem aqui uma lâmina que corta essa chapa que já está seca, né? Já está endurecida. E aí você tem as lâminas de plástico. Aqui nos rolos passando, você vai vendo que ele vai esmagando, ó, vai afinando isso, formando as chapas. Outro exemplo de processo é a extrusão, que formam objetos como esse, tubulações de plástico, nos vários formatos que vocês estão vendo aqui, ó, cilíndrico, retangular, tá? Aplicações da extrusão. Então, você quer fazer um perfilado termoplástico, principalmente na indústria moveleira, né? Indústria automobilística, por exemplo, friso lateral, da linha branca, que é a fabricação, por exemplo, de fogão, de geladeira, tá? Vedação de geladeira, por exemplo, instalação elétrica, tipo conduíte, principalmente tubos, né? Para construção civil, tubos de água e esgoto, tubulação para saneamento público, por exemplo, mangueiras. Então, tudo isso aqui você pode fazer por extrusão. Como que é a extrusão? A extrusão, basicamente, você tem um funil acoplado numa máquina. Essa máquina ela tem um fuso aqui, que a gente chama. Como eu falei, ele tem parece um formato de DNA. O que ele faz? Ele esmaga e empurra esse plástico, que são grânulos, né? Ele entra no funil como grânulo. Isso aquece, esmaga e empurra sobre essa
Ai, caramba, agora fugiu o nome aqui. Já vou lembrar. Sobre essa placa, que tem vários formatos aqui, tá vendo? Ó, vocês estão vendo vários formatos geométricos. Quando ele sai daqui, sai num formato único geométrico, ok? Como esse exemplo aqui, ó. Certo? Então seria um exemplo aí de objeto que é feito por extrusão. Outro processo envolvendo o termoplástico elastômero é a termoformação. É conhecido também como termoformagem, tá? Ou você tem o vacuum forming aí. Corresponde a um grupo de processos de conformação que utilizam temperatura alta e elevada pressão de vácuo, né? O ar comprimido para obtenção de peças, tá? O vacuum forming é um exemplo. Que tipo de produtos você produz? Tipo isso daqui, ó. Aquelas canequinhas que você pega sabão em pó, por exemplo, ficam próximos das máquinas de lavar, é feita por vacuum forming. Como que funciona? Então você tem aqui um molde metálico. Dentro dele, aqui dentro, ó, você tem um ambiente só para formação de vácuo, tá? Que vai retirar o ar dessa região aqui. Você tem a chapa de plástico, que já vai vir um pouco amolecida aqui, sobre o molde, ela é deitada sobre o molde. Quando ela é deitada, ela vai tomando o formato aqui do molde. Aqui você adiciona vácuo no molde, ele puxa o, o, o plástico para baixo, se adere à superfície, e isso ele elimina a possibilidade de bolhas aqui na formação do objeto. Aí você retira o objeto daqui e corta o excedente, formando o produto que você quer. Beleza? Exemplos de aplicação da termoformação, né? Então, na indústria automobilística, por exemplo, ou na indústria de ônibus, caminhões, peças de tamanho médio, né, como painéis, tampas em geral, né, pequenas carenagens, etc. Acabamento de banco, né, assentos para carrinhos de bebê, displays, embalagens para produtos eletrônicos, embalagem de alimento, bandejas, produtos promocionais, pratos, né, copos para festas e descartáveis. Esses aqui são uns exemplos. Aqui dá para ver, por exemplo, ó, isso aqui ó, seria o plástico sendo colocado sobre o molde. O molde é essa partezinha. Embaixo do molde, que seria tudo isso daqui, ó, existe uma área só para puxar o ar para baixo. Tá? O ar vai ser puxado aqui. Então isso é uma câmara de vácuo aqui embaixo. Ela puxa esse plástico para baixo e faz com que ele fique aderido na superfície, evitando bolhas e defeitos. Né? Além disso, você pode colocar um anel próximo à região ali, para que ele haja maior aderência aqui na superfície do molde, né? Evitando bolhas também. Existe um processo similar que é a pressure forming. O que acontece? Né? Então, você tem aqui o molde com a câmara de vácuo embaixo. O plástico ele é amolecido, né? Então ele é amolecido, colocado aqui nessa região, ó, aqui nessa região, como vocês estão vendo aqui, ó. Então o vácuo vai ser formado embaixo, então o ar vai ser puxado, todo o ar que tem aqui embaixo vai ser puxado para baixo e eliminado, evitando bolhas na superfície do molde. Para garantir que não haja bolha nenhuma na superfície, existe em cima, tá, um módulo de pressurização aqui em cima, ó, isso aqui. Ele vai jogar ar de cima para baixo, em cima do plástico, tá? E aí você garante que não vai ter bolha nenhuma formada aqui e o seu objeto saia, a sua peça saia perfeitinha, tá? Sem nenhuma curvatura que não é desejada. Olha aqui um exemplo, ó. Então tem o plástico colocado aqui, e aí você tem a câmara de vácuo embaixo e também o módulo de pressurização em cima. Então o ar ele entra por cima e é retirado uma parte do ar de baixo aqui por vacuum forming, ok? E aí você tem a peça formada no final. Algumas observações quanto a ângulos de saída e cantos vivos. Então, sempre que você vai fazer um molde aqui como esse, ó,
tá? Esse molde, geralmente, ele tem que ser angulado. Então, você vai ver aqui o molde, ó, ele vai ser angulado. Então, ele não pode ser reto, porque é difícil de tirar. É muito fácil de grudar o modelo no molde, né? E você também vai evitar cantos vivos. Então, você vai fazer sempre o molde circular nas bordas, né? Assim você evita problemas de aderência. Outro processo que envolve termoplástico e elastômero é a injeção. A injeção de plástico é muito utilizada. O que ela possui, né? Basicamente, você é uma injetora, uma máquina injetora. Existem máquinas injetoras do tamanho de um vagão de trem, tá? E existem máquinas injetoras menores. Aqui, por exemplo, você tem uma máquina injetora que tem a parte do molde, a parte do fuso, tá? Que contém aqui uma extrusora. São vários canais que vão empurrar o plástico para frente, vão fazer uma pressão para que ele venha para frente. Em conjunto disso, existe uma resistência aqui que aquece todo o material que entra no funil. Então você tem grânulos pequenininhos de plástico que você compra em sacos por aí, injeta isso aqui dentro, e esses pellets vão entrar nesse fuso, o fuso vai mastigar isso, vai pressionar, vai empurrar isso para frente. E vai ser derretido com a temperatura que é feita por resistências nessa região. E aí, o plástico derretido vai entrar no molde por alguns canais. Vai preencher essa região aqui, ó, com plástico, beleza? E aí vem a outra parte do molde, que seria o macho, e vai pressionar aqui o plástico nessa região, formando o objeto que você deseja. Exemplos, né, de objetos que são feitos aqui, cadeiras como essa aqui, ó, aquelas cadeiras de bares de plástico, né, são todas injetadas. Tá? Então, por exemplo, que tipo de material que é produzido, né? Então, peças e componentes para eletrodoméstico em geral, desde televisor, aparelho de som, ar-condicionado, liquidificador, batedeira, ventilador, forno, etc. Né? Principalmente da máquina de lavar, a tampa da máquina de lavar, por exemplo, geladeira, algumas partes de geladeira, parte de plástico lá, né? Utensílio doméstico, pote, por exemplo, tampa para acondicionamento de objetos diversos, pratos, cesto de roupa, etc. Então, tudo isso aqui é feito por injeção de plástico. É um processo extremamente industrializado, as máquinas são caras, você precisa fazer muita manutenção. Por quê? Aqui no molde, ó, aqui no molde, na cavidade, tem muito entupimento, conforme é injetado o plástico, aqui tem muito entupimento. Então você precisa sempre manter o molde limpo, né? E cuidado na hora de fazer essa manutenção. Ok? As máquinas são pneumáticas, por exemplo, então são máquinas caras mesmo, tá? E aqui você tem também outro processo que é a injeção ou sopro. Nesse processo você tem moldes pré-fabricados, por exemplo, de alumínio. Esses moldes têm uma cavidade aqui no formato que você quer obter no final. Aqui, por exemplo, um molde de uma garrafa. Aqui você tem um sistema de conexão que você vai colocar essas pré-formas em forma de plástico, que são ampolas, são conectadas aqui. E aí você tem um ar quente que é injetado aqui. Esse ar quente ele vai derretendo essa pré-forma, vai insuflando, vai inflando esse plástico, né, por sopro, e o plástico vai inflando, até que ele ocupe toda a cavidade do molde. E aí, o que você tem? Você tem a formação de uma garrafa. Isso aqui é cortado, né, destacado, e aí você tem a garrafa produzida. São muito utilizados na fabricação os PETs, copolímeros, né, o PP, e são os termoplásticos mais utilizados, tá? Então essa é a injeção a sopro. Temos também a compressão, que produzem esses materiais aqui. Por exemplo,
maçanetas, por exemplo, puxadores, tá? A matéria-prima, por exemplo, utilizada aqui na forma de pó, que é o baquelite, resina de melamina formaldeído, resina ureia formaldeído, ou na forma de massa plástica, tá? A máquina que utiliza para compressão é essa máquina aqui. Então, como que funciona, né? Você tem aqui um espaço que você coloca, você injeta o plástico, essa máquina fecha. Você pode, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, uma chapa de plástico. Por compressão, vem essa parte superior da máquina de compressão e corta e deixa apenas a parte dos objetos plásticos aqui que você vai utilizar. Ok? Então, a ação da compressão e da elevação da temperatura promovida pelo aquecimento do molde por resistência elétrica, que está aqui no molde, ó, você vai ter resistências elétricas. Isso vai elevar a temperatura do molde, tá? E aí, isso tem para que o material que vai preenchendo a cavidade do molde preenche por completo a cavidade, tá? E aí, ele é endurecido, né? E aí, conforme vem a parte de cima, ele simplesmente emoldura o objeto, tá? Você também tem máquinas que você coloca um plástico aqui endurecido, ele só corta, tá? São máquinas de corte, mas esse caso aqui, o material é injetado aqui, o molde ele é aquecido, o material ele fica aquecido e aí, conforme vem a parte de cima do molde, ele emoldura a parte plástica. Depois isso é retirado do molde e você tem um objeto. Esse aqui é um molde, esse aqui é um molde pré-aquecido, então, tá bom? Só para deixar claro. Então, esses foram alguns dos processos que são utilizados na fabricação de peças de plástico. Aqui, nesse último que eu falei, é um processo que envolve termofixo, tá, pessoal? Termofixo, não seria termoplástico. Então, o processo é de compressão. Agora, para finalizar, vamos ver alguns artistas que utilizam o plástico para a confecção dos seus objetos de arte. Então, você tem, por exemplo, esse aqui não é um artista, tá? Mas foi feito numa escola aí, por exemplo. Foram utilizados vários tipos de tamanhos de tampinhas de garrafa para fazer um objeto de arte, ok? Aqui, por exemplo, é um objeto de arte chamado A Deriva, do artista Jaime Prats. O que ele fez, né? Como hoje você tem nossos oceanos, nossos rios cheio de plástico por aí, né? Poluído. Então ele utilizou um monte de garrafa plástica para gerar a ideia de um oceano e ele colocou um barco em cima para mostrar que os nossos oceanos estão praticamente lotados de plástico, né? A poluição está tomando conta do planeta. Esse outro aqui, do Eduardo Schur, é aquário morto. Então ele usou água com materiais plásticos jogados para dar a ideia de um oceano ou um lago ou um rio, né, poluído. Tá? Isso é uma outra ideia. Esse aqui da artista Sayaka Kajita, 2017, a escultura Nanami. Então foram usadas peças plásticas, tá, para dar vida a um perfil de baleia, tá, a baleia azul. Se você observar aqui, ó, você tem um perfil plástico, tá? Fez a construção desse tipo de arte. Aqui a Verônica Hitcherova, transformando garrafas PET, né, em arte. Ela utilizou garrafas PETs para fazer essa arte aqui, ficou bem legal, né? Utilizou o fundo escuro, que dá esse contraste, por exemplo, com a obra de arte. As garrafas PETs foram cortadas, né? E dá a impressão aqui, eu não sei como que foi feito isso, né? Mas dá a impressão que foi gerado calor nessa região para que ela se abrisse aqui, né? Não sei se foi feito assim, tá? Mas só para deixar uma ideia aí para vocês.
Também contrasta bastante a cor aqui verde, né, com essa cor mais amarelada, e um efeito azulado que foi colocado aqui nessa região. Eu não sei se é um efeito da diferença de luz no plástico, tá? Ou um efeito que a artista colocou. Mas ficou bem interessante, né? E aqui o último exemplo, né, que vocês podem até adotar para fazer, é um cachorro, um modelo totalmente de peças plásticas. Você tem aqui sapatinhos de boneca, por exemplo, lanterna plástica, objetos eletrônicos plásticos, homenzinhos de plástico, coisas desse tipo, né? Tudo isso envolvendo uma armadura que ele fez por dentro aqui. Eu não sei se ele utilizou metal ou etc, né? E fez a colagem com esse tipo de esse efeito, né? Então ficou bem interessante. Então são algumas ideias que vocês podem utilizar para fazer esse objeto artístico com plástico. Nós utilizamos como referência, né, aqui os livros, né, Materiais de Design, e esse livro aqui, Introdução aos Materiais e Processos para Designers, tá? Para fazer essa aula. Ok, pessoal? Então até logo, até a próxima e obrigado.